Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. No interior de São Paulo, um psicólogo está preso por suspeita de abusar sexualmente dos pacientes, todos menores de idade. O caso está sob sigilo e também é investigado pelo Conselho Regional de Psicologia. Esta mãe decidiu não mostrar o rosto para preservar a identidade do filho. O adolescente de 13 anos passava por sessões de terapia com um psicólogo denunciado por pedofilia. Ficava passando a mão nele e ele falava que tinha muito medo de nos contar a verdade. E nós querer fazer alguma coisa contra ele e contra o profissional e nós sermos presos. Esta outra mãe procurou a polícia depois de ouvir do filho, também de 13 anos, que o terapeuta exibia filmes de conteúdo adulto no consultório. Foram 2 anos e meio de consultas. O menino só criou coragem para falar sobre o assunto depois que o psicólogo teve a prisão decretada no mês passado. Ele ficou muito bravo, ficou muito agressivo, queria justiça, mas ele vai preso, eu quero que ele vá preso. Rafael Ladentim Menezes, de 39 anos, atendia os pacientes numa das salas deste prédio comercial em Valinhos, no interior de São Paulo. A mãe de uma criança com autismo também está entre as que prestaram queixa. Ela enviou esta gravação para a nossa reportagem. Eu perguntei, por que você não quer mais ir? E ele respondeu, mamãe, eu não aguento mais os abraços que o Rafael me dá. Na hora, você fica sem ação. A prisão temporária do psicólogo foi prorrogada por mais 30 dias. O computador e o celular dele foram apreendidos e vão passar por perícia. A Justiça decretou sigilo nas investigações. O número total de denúncias não foi divulgado. O advogado de Rafael alega que o psicólogo sempre colaborou com as investigações e questiona a prorrogação da prisão. Surpreso, já que ele nega as acusações, ele ficou extremamente surpreso, não sabia do que se tratava. Ele ressalta aí a inocência dele e nega as acusações. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que os detalhes da investigação não podem ser divulgados, porque o caso envolve adolescentes. Em nota, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo disse que todas as denúncias são devidamente apuradas e analisadas pela Comissão de Orientação e Fiscalização e pela Comissão de Ética. Veja agora outros destaques do dia. Teto de igreja desaba durante distribuição de cestas básicas no Recife. Ministro Alexandre de Moraes determina a suspensão imediata da rede social X no Brasil. Taxa de desemprego cai a 6,8% no trimestre terminado em julho. Presidente Lula elogia Gabriel Galípolo e diz que ele vai trabalhar com autonomia no Banco Central. Lula volta a criticar a falta de transparência nas eleições da Venezuela. Ataque da Rússia à Ucrânia mata criança que brincava em parquinho. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Boa parte dos telefones celulares roubados na Grande São Paulo vai parar na região central da capital. Segundo o Ministério Público, algumas lojas da principal rua de comércio de eletrônicos da cidade são usadas para lavar o dinheiro do crime organizado. Por hora, 16 celulares são roubados ou furtados na cidade de São Paulo. Essa foi a média registrada nos primeiros 6 meses do ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Mais de 70 mil telefones que acabaram nas mãos de criminosos. O destino de boa parte desses celulares roubados é a região central de São Paulo, área controlada pelo crime organizado e onde existe uma grande concentração de atividades ilegais. Ali se instalou também um núcleo
dedicado exclusivamente a esse comércio clandestino de aparelhos celulares e respectivamente as suas peças, em função dessa permissividade que caracteriza a região central de São Paulo. Uma grande investigação, coordenada pelo Ministério Público sobre as atividades criminosas no centro da cidade, apontou as imediações da Santa Ifigênia, rua famosa pelo comércio de produtos eletrônicos, como principal área de revenda de telefones roubados. 9 lojas e quiosques tiveram as atividades suspensas no início do mês. Ali é um grande entreposto, né, de receptação de celulares furtados. Uma parte desses celulares vai para alimentar essa venda ali na região central, outra parte acaba também sendo comercializada até fora do Brasil, né? Só um dos investigados movimentou quase R$1.700.000 num período de 9 meses. Essas empresas também ofereciam peças de telefone em grandes plataformas de venda pela internet. Segundo o Ministério Público, o material apreendido nas lojas está sendo analisado para a abertura de uma ação penal. Uma tentativa de frear a rede criminosa que é sustentada por quem compra produtos sem origem comprovada. Isso gera, do outro lado, uma demanda por furto, roubo, contrabando, descaminho. Todos nós, consumidores, precisamos nos enxergar como parte do problema e principalmente da solução, né? 2 pessoas morreram e pelo menos 24 ficaram feridas depois que o teto de uma igreja desabou no Recife. O local estava cheio porque estava acontecendo uma distribuição de cestas básicas. Era 1h43 da tarde quando o teto da igreja desabou. Esse vídeo foi feito logo após a queda da estrutura e mostra a correria no local. Não dá para ver se tem ninguém embaixo. As pessoas tentaram levantar o teto em busca de feridos. Os primeiros resgatados foram atendidos ainda no chão da igreja. Manuel é comerciante e viu tudo. Não foi aquela agonia, todo mundo correndo. Eu saí do meu comércio, acenei para meus amigos para dar uma ajuda dentro da igreja, mas só que o negócio foi muito feio. Maria da Conceição França Pinto e Antônio José dos Santos morreram no local. Pelo menos 22 pessoas foram socorridas, a maioria com ferimentos leves. A igreja distribuía cestas básicas na hora do desabamento. A mãe do Ricardo era uma das cerca de 70 pessoas que estavam na fila para pegar os alimentos. Minha mãe está bem, foi encaminhada para o hospital aí. Acenou de longe e disse, fala pro meu filho que eu estou bem. Aí sorriu lá, foi quando a gente ficou mais tranquilo. Essa imagem aérea mostra como era o local e como ficou após a queda do teto. A Polícia Civil já deu início às investigações das possíveis causas do acidente. A perícia ainda não sabe se placas de energia solar instaladas há poucos dias no teto da igreja podem ter contribuído com a queda da estrutura. Perceptível, né, que houve a instalação de placas solares, só que um problema de engenharia muitas vezes ele não se justifica única e exclusivamente por um único fator. Esse é um dos fatores que precisa ser analisado, entre outros fatores que vão ser levantados. O misterioso desaparecimento da advogada Anique Erdi pode estar perto do fim. O principal suspeito do crime confessou ter matado a advogada. Ele era segurança da vítima e mantinha um relacionamento extraconjugal com ela. 6 meses depois do sequestro e desaparecimento de Anique Erdi, o caso, cercado de mistérios, ganhou um novo capítulo. Nunca ocorreu um crime de sequestro. A Anique foi morta desde o primeiro dia, desde o dia do seu desaparecimento. A confissão foi feita por Lourival Correa Neto Fadiga, principal suspeito do crime. Ele, os 2 filhos e a namorada estão presos desde maio por extorsão mediante sequestro e pelo desaparecimento de Anique. O assassino, agora confesso, era segurança da vítima e mantinha um relacionamento extraconjugal com ela. Os advogados dele prometeram levar a polícia até o corpo, que estaria em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde Anique foi vista pela última vez passeando por um shopping. Segundo a defesa de Lourival, ele também teria afirmado que o crime foi planejado por uma outra pessoa. Os advogados negociam uma delação premiada com o Ministério Público do Rio para que o réu aponte o suposto mandante.
Eleições 2024. Vamos ver como foi a sexta-feira dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, caminhou à tarde pelo centro de São Paulo com apoiadores e conversou com comerciantes. Ele prometeu investir em projetos para resolver o problema das pessoas em situação de rua na região. Guilherme Boulos disse também que, se for eleito, pretende revitalizar a região central da capital paulista. Uma das propostas é criar um programa para requalificar os imóveis abandonados, começando por aqueles que pertencem ao poder público. A gente vai começar com os imóveis públicos, que aí você não precisa fazer a desapropriação judicial, o imóvel já é da própria prefeitura ou é do governo federal numa parceria e a partir disso a gente direciona esses imóveis, seja para moradia, seja para um uso comercial para atrair mais atividade para o centro, que hoje está largado. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, esteve no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ele fez uma caminhada pela Rua do Comércio e cumprimentou os eleitores. Depois, da Atena visitou o mercado municipal do bairro, onde ouviu dos lojistas pedidos de redução de impostos. O candidato também ouviu pedidos por mais segurança na região. Ele afirmou que, se for eleito, vai aproximar a Guarda Civil Metropolitana dos conselhos comunitários de segurança dos bairros. São conselhos importantes para aproximar a guarda, a polícia, não só a guarda, a polícia militar, a polícia civil também, dos problemas que o morador tem. É óbvio, se possível, estender mais os conselhos, para que você saiba o que está acontecendo no bairro. Você não pode chegar num bairro e não saber onde está localizado o principal problema do bairro. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, participou de uma cerimônia na Academia da Polícia Militar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois fez campanha no Mercadão do Tucuruvi, na zona norte da cidade. Ele conversou com comerciantes e consumidores e comeu pastel em uma das bancas. Nunes disse que, se for reeleito, pretende revitalizar todos os mercados públicos de São Paulo. O candidato também falou sobre programas de qualificação para o mercado de trabalho. Ricardo Nunes disse que planeja aumentar as vagas em cursos de empreendedorismo e profissionalizantes, principalmente em funções ligadas à tecnologia. Hoje a gente tem, mesmo a gente atingindo um número muito baixo, né, de desemprego, a menor de 2015, a gente tem vagas abertas na área de tecnologia que não conseguem serem supridas. E poder propiciar para as pessoas, né, essa especialização e, portanto, colocar principalmente esses jovens nesse mercado de trabalho que está aberto. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, esteve em uma padaria na zona leste de São Paulo. Ele tirou fotos e conversou com apoiadores. Pablo voltou a dizer que, se for eleito, vai investir na geração de empregos na periferia da cidade. Depois, o candidato participou de uma carreata pela região. Pablo Marçal disse que, se for eleito, vai estar comprometido com a proteção do meio ambiente. A ideia é criar uma infraestrutura eficiente de manejo de resíduos e evitar que o lixo e esgoto sejam jogados nos rios da cidade. Vou precisar da ajuda de deputados federais para mudar a legislação federal, porque eu quero transformar o lixo da cidade. Hoje, menos de 10% do lixo é reciclado. Lixo é muito dinheiro. Lixo significa bilhões de reais para colocar de volta no caixa para ajudar essa cidade. Então tem muita coisa que a gente vai fazer por essa cidade. A candidata do PSB, Tabata Amaral, visitou o Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Tabata conheceu os processos de fabricação de pães e doces. A candidata se comprometeu, caso seja eleita, a facilitar o acesso das pessoas com formação às vagas de emprego e propôs criar cursos para postos específicos de emprego. A prefeitura vai bancar o curso. A prefeitura vai fazer o curso de acordo com aquela vaga que está em aberto. Mas a empresa, ela vai ter que disponibilizar a vaga desde o dia 0. Porque senão a gente coloca mais milhares de pessoas na rua que têm diploma, mas não têm experiência e não conseguem se inserir. Marina Helena do Novo esteve na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela conheceu o local e depois fez uma palestra. Marina Helena defendeu menos burocracia e mais facilidade para os comerciantes reinvestirem nos próprios negócios. Para facilitar a vida de quem trabalha e produz aqui na nossa cidade, inclusive desses comerciantes. E as nossas propostas passam, primeiro, por não aumentar mais imposto na nossa cidade, desburocratizar o máximo possível. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem, deu entrevista a um canal da internet e se reuniu com apoiadores. Ricardo Senese, da UP, deu entrevista a canal da internet, fez caminhada no centro da cidade e panfletagem.
Bebeto Haddad, da DC, visitou o comitê do partido e se reuniu com a equipe de campanha. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Veja a seguir. Em viagem à Paraíba, Lula elogia a competência do economista Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do Banco Central. Ministro Alexandre de Moraes manda tirar a Rede X do ar em todo o Brasil e impõe multa para quem tentar acessar a plataforma. O presidente Lula inaugurou hoje uma nova etapa da transposição do Rio São Francisco na Paraíba. Durante a entrevista, ele criticou o ditador Nicolás Maduro e elogiou Gabriel Galípolo, que foi indicado para a presidência do Banco Central. O presidente Lula acionou a válvula de liberação das águas do segundo lote do canal Acauã-Araçagi. A maior obra hídrica da Paraíba fica na cidade de Riachão do Poço, a 56 quilômetros da capital João Pessoa. A obra, orçada em 700 milhões de reais, vai levar água para 680 mil pessoas em 40 municípios. Em discurso, Lula destacou os investimentos do governo e a colaboração do Congresso Nacional na aprovação de projetos. E sou agradecido ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara, que me fizeram governar esse país antes de eu tomar posse, com a PEC da transição, que deu dinheiro para a gente aumentar o Bolsa Família, aumentar dinheiro para a educação e aumentar o dinheiro para a saúde. Antes da agenda oficial, o presidente deu entrevista para uma emissora de rádio e voltou a criticar a conduta de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas. A oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Então, o que nós estamos exigindo é a prova. Eu quero cuidar do Brasil. O Maduro cuide de lá, ele arca com as consequências do gesto dele. E eu arco com as consequências do meu gesto. Agora, eu tenho consciência política de que eu tentei ajudar muito, mas muito e muito. O presidente também comentou a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima e um brasileiro que gosta do Brasil. Em Minas Gerais, 10 candidatos disputam a prefeitura da capital, Belo Horizonte. Mauro Tramonte, do Republicanos, conversou com passageiros em uma estação de ônibus e falou das propostas para a mobilidade urbana. São ônibus que demoram, ônibus lotados, ônibus sujo, que quebra a todo instante. Isso tem que mudar, isso não pode ficar desse jeito. Se tem um contrato e tem que fazer viagem, que todas as viagens sejam feitas. Belo Horizonte tem quase 2 milhões de eleitores. 10 candidatos disputam a prefeitura da capital mineira. 6 fizeram campanha hoje nas ruas. Duda Salaber, do PDT, visitou uma cachoeira e disse que vai universalizar o acesso à água potável e iniciar a despoluição de córregos e da Lagoa da Pampulha. Vamos medir a qualidade da água da Pampulha no primeiro dia de mandato. 2 anos depois, vamos chamar os mesmos movimentos sociais, os órgãos de fiscalização e a universidade e medir novamente a qualidade da água da Pampulha. O candidato do Podemos, Carlos Viana, visitou uma praça e prometeu fortalecer políticas públicas para pessoas em situação de rua. Vamos saber quem são, de onde vieram, devolver aqueles que quiserem ir embora e vamos abraçar os que são de Belo Horizonte. O que não pode acontecer é o que nós estamos vendo aqui hoje. Bruno Engler, do PL, visitou a região do Barreiro, se reuniu com empresários e fez uma caminhada pelas ruas do comércio. A gente quer aumentar a autonomia e o poder das regionais, transformando-as em subprefeituras, para que elas possam resolver questões pontuais, possa estar recebendo aí semanalmente ou pelo menos quinzenalmente os representantes de associação de bairro. Gabriel Azevedo, do MDB, fez caminhada pela região central, conversou com eleitores e falou sobre as propostas para revitalizar o centro.
valorizando o comércio local, quem está com porta aberta e não permitir que Belo Horizonte volte para o passado com aquela cena de calçadas completamente ocupadas de maneira desordenada por camelôs. Rogério Correia, do PT, fez caminhada pelas ruas do bairro onde foi criado e destacou que vai trazer investimentos para a região. Uma UPA, um posto de saúde, 2 escolas, uma de ensino fundamental, uma escola de educação infantil, um parque e o restante da área será para cultura, também lazer. O atual prefeito Fuad Numan, do PSD, fez despachos internos na prefeitura e agora à noite participa de um evento religioso. O Anderson Rocha, do PSTU, também participa hoje à noite de reunião com lideranças religiosas. Indira Xavier almoçou com lideranças feministas, fez panfletagem no centro da cidade e também vai ao encontro de lideranças religiosas. Lourdes Francisco, do PCO, não divulgou a agenda de campanha. Previsão do tempo: vários municípios das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte voltaram a registrar uma névoa carregada de fumaça. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lidi, boa noite. Esse céu acinzentado tem relação com as queimadas na Amazônia? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A circulação de ventos espalha a fuligem pelos estados. A fumaça das queimadas contém gases tóxicos. Para piorar, algumas capitais e municípios do interior do Brasil estão há mais de 130 dias sem chuva, o que aumenta a concentração de poluentes. A previsão é que a fumaça se espalhe ainda mais pela região Centro-Sul no fim de semana, piorando a qualidade do ar. Uma nova massa de ar quente no interior do continente deixa o tempo extremamente seco e as temperaturas altas. Em Belo Horizonte, Palmas e em Campo Grande, sábado com máximas entre 30 e 37 graus. Hoje foi mais um dia ensolarado no Brasil. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas apenas sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã, a chuva se concentra nos extremos do país. Faz até 26 graus em Porto Alegre e em Salvador. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, máxima de 30 e até 38 em Porto Velho. Aqui a previsão é interativa no Tempo Delivery. A Simone escolheu a cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Simone. Sábado quente e seco. Os termômetros podem registrar até 40 graus. No domingo, o avanço rápido de uma frente fria diminui um pouco as temperaturas para 32. Na segunda, máxima de 35. O Daniel é de Serra Branca, Paraíba. Oi, Daniel. Fim de semana abafado e com chuva de manhã e à tarde. As máximas ficam em torno dos 26 graus. Quer aparecer por aqui também? Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, desemprego cai no país e atinge a menor taxa desde 2012. O Hamas, na Cisjordânia, é morto durante a operação antiterrorista, segundo o exército israelense. O desemprego no Brasil caiu a 6,8% no trimestre terminado em julho. Isso representa 7 milhões e 400 mil brasileiros desocupados. Essa é a menor taxa para o período desde 2012. No trimestre anterior, o número de desempregados era de 7,5%. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, o número de pessoas ocupadas no país também bateu recorde. 102 milhões de brasileiros tinham alguma ocupação remunerada. Israel atacou um comboio de ajuda humanitária no sul da faixa de Gaza para eliminar terroristas. O correspondente da Record no Oriente Médio, Matias Brotero, tem mais informações. Olá, Cris, Celso, boa noite. A ONG americana responsável pela ajuda humanitária disse que o comboio levava combustível e alimentos para um hospital em Rafah, no sul do território palestino. 4 pessoas morreram. Segundo o exército de Israel, o ataque foi direcionado contra homens armados que tentavam tomar o controle dos carros e desviar a carga. Depois do bombardeio, os outros veículos do comboio chegaram ao destino final. Em outra operação antiterrorista, na Cisjordânia, um líder do Hamas foi morto. Em 3 dias de operação, 19 pessoas morreram.
De Tel Aviv, Matias Brotero. Um criminoso italiano que estava foragido havia 40 anos foi preso hoje na Argentina. Leonardo Bertolazzi, de 65 anos, integrou uma guerrilha armada de esquerda conhecida como Brigadas Vermelhas. Ele era procurado por crimes cometidos nas décadas de 1970 e 80 e chegou a ser condenado a 27 anos de prisão. Além da polícia argentina, a Interpol também participou da operação. Leonardo Bertolazzi vivia como refugiado em Buenos Aires, mas perdeu a autorização de permanência no governo do presidente Javier Milei. O retorno dele à Itália ainda é incerto. O advogado de defesa dele entrou com um recurso para impedir a extradição. Pelo menos 6 pessoas morreram e 55 ficaram feridas num bombardeio russo na cidade de Kharkiv, na Ucrânia. O ataque aconteceu numa área residencial. Um prédio de 12 andares foi atingido e ficou em chamas. Carros também foram danificados pelo fogo. Equipes de resgate fizeram uma operação para retirar os moradores do edifício. Nas imagens, é possível ver o momento em que uma menina é resgatada pela janela e entregue para o pai. Um parquinho na região também foi alvo dos ataques. Uma criança morreu no local. Mais de 200 pessoas somem sem deixar vestígios todos os dias no Brasil. E para tentar reverter esse número, o novo Banco Nacional de DNA do Ministério da Justiça recolhe amostras de material genético de parentes de desaparecidos. A busca por uma resposta levou a Vali até o Instituto Médico Legal de São Paulo. Já são 2 anos sem qualquer notícia do filho. Ele saiu para trabalhar, se despediu da filha dele, né, minha neta, e não voltou. Não sei se ele está vivo, se ele está morto. Não sei nada dele. Enaldiza veio da Bahia para procurar o filho e também se cadastrou no Banco Nacional de DNA do Ministério da Justiça. Meu filho, ele chegou do trabalho, foi cortar o cabelo, aí ele não voltou mais. Para se inscrever é preciso ter um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da pessoa. A coleta é feita em qualquer instituto médico legal do país. Todas as informações podem ser consultadas pelas secretarias de segurança dos estados. 99% o DNA garante de certeza do encontro do parente, do cruzamento de informações. De janeiro a julho deste ano, mais de 46 mil pessoas desapareceram no Brasil. Número maior se comparado com o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 200 pessoas desaparecem por dia no país. São Paulo é o estado com mais casos. Foram mais de 11 mil desaparecimentos. O estado do Rio Grande do Sul vem em seguida, com 4 mil casos. A maioria dos desaparecidos é do sexo masculino. A dor dessas famílias tende a terminar na medida em que nós vamos aumentar o esclarecimento e vamos saber do paradeiro dessa pessoa. Respostas que toda pessoa que está procurando alguém deseja receber. Já são quase 5 meses sem qualquer notícia do neto. A falta de informação é horrível. Quando a pessoa morre, você sabe, morreu, acabou, né? Você sabe, tá lá, se você for lá, enterrou, acabou. Agora, você sabe que a pessoa saiu de casa falando que vai voltar e não voltar, não dá notícia, ninguém viu, ninguém sabe, é muito triste. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público da Bahia e tornou réus 12 acusados de desviar doações. Entre eles estão 2 jornalistas. O grupo organizava campanhas de arrecadação de dinheiro para pessoas com dificuldades financeiras, mas o dinheiro não chegava para quem precisava. A denúncia foi aceita pelo juiz Sidival Santos Souza Filho, do Tribunal de Justiça da Bahia. E agora as 12 pessoas passam a ser acusadas formalmente pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com as investigações, os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira são os chefes da organização, acusada de desviar R$ 407 mil em doações. Eles usaram a TV Record Itapuã em Salvador, emissora pela qual trabalhavam, para fazer campanhas de arrecadação de dinheiro, principalmente para o tratamento de saúde de pessoas pobres. Durante o programa local, exibiam uma chave Pix, mas o código não pertencia à pessoa que receberia as transferências. O dinheiro ia diretamente para uma conta ligada à quadrilha.
Marcelo e Jamerson tinham a ajuda de Lucas Costa Santos. Ele era o responsável por encontrar pessoas que precisavam das doações e os laranjas que emprestavam as contas. As outras 9 pessoas acusadas são parentes e amigos de Lucas. O esquema durou 1 ano e 5 meses e foi descoberto pela Record Bahia. Os 2 jornalistas foram demitidos por justa causa. Agora, os 12 réus estão proibidos de sair do Brasil e não podem deixar Salvador sem autorização da Justiça. O Ministério Público pediu o bloqueio de bens dos 2 jornalistas e do operador do esquema, no valor de R$ 607 mil para a reparação de danos. A gente considerou que vítima foi a empresa de televisão, vítima também foi essas pessoas que foram usadas, não é? Por essas pessoas identificadas, por esse repórter, por esse editor-chefe, por esse operador de terreno, mas também milhares de pessoas que acreditavam que estavam fazendo essas doações para ajudar de qualquer sorte, de qualquer forma, aquela pessoa que estava passando por um momento muito difícil. A defesa de Marcelo e Jamerson sustenta a inocência dos 2 jornalistas e disse que acredita na justiça. As defesas dos outros acusados não foram encontradas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da rede social X em todo o Brasil. A decisão foi tomada depois que a rede social de Elon Musk não cumpriu a ordem do ministro Alexandre de Moraes para indicar um representante legal no país, como determina a legislação brasileira. O ministro já notificou a Agência Nacional de Telecomunicações para comunicar às operadoras de internet em todo o Brasil a derrubarem o acesso em até 24 horas. Empresas de tecnologia devem retirar o aplicativo do X das lojas online em até 5 dias. Moraes ainda impôs multa de R$ 50 mil por dia para qualquer pessoa ou empresa que use redes alternativas para acessar a plataforma. Ao bloquear o uso de VPN e ao impor uma multa a quem usar esse recurso para acessar o X, me parece que aqui a decisão acaba impondo uma restrição indevida sobre as liberdades individuais e a maneira pela qual as pessoas podem utilizar esse recurso na internet para fins lícitos. De certa maneira, essa parte da decisão do ministro Moraes parece entender que o uso de VPNs em si é um ilícito, o que não é verdade. Durante evento em São Paulo, o ministro voltou a criticar a conduta das redes sociais diante de informações mentirosas. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia, para atacar o Estado de Direito, para amplificar discursos de ódio, discursos misóginos, discursos racistas, nazistas. Os algoritmos não são randômicos, não são transparentes, são direcionados, são trabalhados. O ministro Alexandre de Moraes também havia determinado à Rede X o pagamento integral de multas pendentes por descumprimento de decisões judiciais. As punições chegam a quase 20 milhões de reais. A plataforma de Musk se negou a derrubar perfis que estão sob investigação nos inquéritos das fake news e das milícias digitais aqui no Supremo. Até agora, a Justiça só conseguiu bloquear 2 milhões em recursos da empresa. Por isso, ontem, Moraes determinou o bloqueio de contas no Brasil de uma outra empresa de Musk, a Starlink. Mais cedo, a Starlink Holding recorreu ao STF contra a decisão. A empresa alega que a não observação do procedimento legal lhe impediu de exercer o seu direito à ampla defesa e a garantia ao devido processo legal. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou hoje que monitora a situação e que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. O presidente Lula disse hoje em entrevista que Elon Musk tem que aceitar as regras do Brasil. Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. O ministro Cristiano Zanin, do STF, negou agora há pouco o recurso da Starlink e manteve o bloqueio das contas da empresa no Brasil. Em outra decisão dessa noite, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás e suspendeu a intimação ao Google e à Apple para impedir o acesso à Rede X
por meio de VPN, até que a rede social de Musk se manifeste sobre o bloqueio no Brasil. E se você usa o X e está com dúvidas, aí vai uma explicação. Assim que a plataforma for suspensa no Brasil, o usuário que tentar acessar a rede social vai receber um aviso como página não encontrada ou erro de conexão. Agora, se o usuário brasileiro estiver fora do território, o acesso voltará a ser normal. Portanto, as contas pessoais dos brasileiros não serão canceladas. Apenas não será possível acessá-las aqui no Brasil. Veja a seguir, cavalo caramelo, símbolo da reconstrução no Rio Grande do Sul, tem dia de celebridade na maior feira agropecuária da América Latina. O ex-presidente Donald Trump fez comício hoje na Pensilvânia com foco em economia e combate à imigração ilegal. Já Kamala Harris não teve compromisso oficial de campanha, um dia depois da transmissão da primeira entrevista como candidata à presidência. Kamala foi perguntada sobre a mudança de opinião sobre temas impopulares para a campanha, como a deportação de imigrantes ilegais. A democrata condenava a medida, mas agora passou a apoiar. Kamala disse que haverá consequências para quem entrar ilegalmente no país. Na maior parte do tempo, a candidata deu respostas genéricas e não detalhou o plano de governo, embora tenha sido questionada várias vezes. Quando o assunto foi a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas, Kamala disse que defende um cessar-fogo, que Israel tem o direito de se defender, mas que é preciso lembrar que muitos palestinos morreram. Na noite de ontem, Kamala foi interrompida por manifestantes anti-Israel num comício na Geórgia. Hold up for a second. Durante a entrevista, a vice-presidente e candidata democrata ainda foi confrontada sobre o mau desempenho da economia americana. Kamala Harris afirmou que vai continuar o legado de Joe Biden e justificou que o governo tenta recuperar o país dos impactos negativos enfrentados na pandemia. Do lado republicano, hoje, o candidato Donald Trump teve 2 compromissos públicos, como mostra o repórter Eliseu Caetano. Trump participou de um comício em Johnstown, na Pensilvânia. Ele tem visitado o estado nas últimas semanas em busca dos eleitores indecisos. O candidato republicano falou sobre questões econômicas e afirmou que vai combater a imigração ilegal. Trump criticou a primeira entrevista de Kamala Harris, classificou como tediosa e disse que ninguém gostou. Pelas redes sociais, o republicano afirmou que está ansioso para debater com Kamala Harris e mostrar que ela é uma fraude. Hoje à noite, Trump participa de um evento anual de uma organização conservadora aqui em Washington. O discurso do ex-presidente deve ter como focos a educação e as políticas sociais. A Venezuela sofreu um apagão em diversas partes do país nesta sexta-feira. A energia só começou a ser retomada no final da tarde, depois de um dia inteiro de instabilidade. Sem apresentar provas, o presidente Nicolás Maduro diz que o apagão foi o resultado de uma sabotagem da oposição. O país sofre uma crise política desde que Maduro foi declarado reeleito presidente pelo Conselho Eleitoral. A oposição denuncia que houve fraude. E o governo acaba de enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2025. O salário mínimo previsto é de R$ 1.509, com um reajuste de quase 7% em relação ao atual. O governo também prevê cumprir a meta de déficit fiscal zero, ou seja, não pretende gastar mais do que for arrecadado com impostos e contribuições. O cavalo caramelo, é claro que você se lembra dele, símbolo de resistência do Rio Grande do Sul, foi a grande estrela da abertura de uma feira de agronegócios. O animal já ganhou 50 quilos desde que foi resgatado das enchentes e hoje foi aplaudido pelo público. Caramelo desfilou diante dos aplausos do público com ares de vencedor. O cavalo participou hoje do desfile dos grandes campeões da Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina, que acontece em Esteio,
região metropolitana de Porto Alegre. É o cavalo que mostra a força de todo o Rio Grande do Sul, né? E tá aqui esse animal símbolo que foi dessa enchente, né? Emociona a gente também. O animal está saudável e já ganhou mais de 50 quilos. Durante as enchentes de maio, Caramelo ficou por 4 dias se equilibrando em cima do telhado de uma casa, cercado pela água, até ser resgatado pelos bombeiros. Ele já era um cavalo magro, né? Então ele é um cavalo que ficou ali aqueles dias sem comer, então ele chegou bastante debilitado. Para participar do evento, Caramelo precisou colocar em dia todas as vacinas. Além disso, o cavalo recebeu uma espécie de RG, um documento oficial com as principais informações e que permite o transporte do animal pelo Brasil. Símbolo da resiliência do povo gaúcho, Caramelo parecia tranquilo diante da multidão que contou com a presença de ministros e do governador do estado. E nesse momento de calamidade, de dor do nosso estado, a Expo Inter se revela ainda mais importante, porque ela injeta ânimo, ela aumenta a autoestima e a confiança do nosso estado no futuro. Há 20 anos, a visita de cães da Guarda Municipal de São Paulo em hospitais ajuda a melhorar a saúde dos pacientes. A iniciativa, que começou de maneira experimental em 2004, hoje é reconhecida pelos resultados positivos nos tratamentos. O compromisso da Hannah e da BK é neste hospital em São Paulo. Acompanhadas dos tutores, elas vão visitar pacientes em tratamento na ala de oncologia. O trabalho delas é chamado de sinoterapia, atividade que utiliza cães em processos terapêuticos. E, pelo visto, esses encontros ajudam não apenas o paciente. O carinho do cachorro com a pessoa, parece que ela já conhecia ele. Aqui ela se apaixonou pelo seu João. Entregou um carinho importante para ele. Muito. Para a terapia de hoje foram escolhidas a BK, um animal da raça pastor belga malinois, e a Hannah, da raça labrador. As visitas dos cães da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo acontecem 2 vezes por mês no Hospital do Servidor Público. Nós efetuamos testes comportamentais para verificar a docilidade. Esses cães precisam gostar da aproximação de pessoas, precisam gostar desse trabalho. A Ana, que está em tratamento contra o câncer, se animou com as visitas. Vocês não têm noção o quanto é importante a visita de um cachorro. Fico muito feliz, porque eles são amor, né? A gente olha assim para eles, né? Eles são muito, muito amor mesmo. Num outro hospital, na zona sul da cidade, a gente encontrou mais um cão terapeuta. A história do Ademar começou em 2022, quando ele foi encontrado, ainda filhote, na entrada do pronto-socorro. Após a adoção, o Ademar passou por todo o processo de adestramento e hoje faz parte do quadro de funcionários do hospital com uma rotina incansável de visitas aos pacientes. Ganhou até um crachá, com licença, aqui ó, Ademar, cão hospitalar. Todo dia o animal recepciona os pacientes do pronto-socorro e do laboratório. A senhora acha que a presença dele aqui ameniza de alguma forma? Sim. Eles passam algo muito especial para a gente que não tem, que o ser humano não passa. Um trabalho que ajuda a amenizar a dura rotina de um hospital. Já teve caso de paciente que estava alguns dias já mais confuso, desorientado, sonolento, o cachorrinho chega, fica bem lúcido, interage. Então a gente percebe que os pacientes ficam mais felizes, né, quando eles aceitam essas visitas. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem Quilos Mortais. Não perca! Boa noite, ótimo final de semana para você. Boa noite.